Com a Revolução Industrial, as zonas ribeirinhas das cidades junto à costa e nas margens dos grandes rios transformaram-se em plataformas portuárias e industriais. Mas nas últimas décadas, apesar do enorme aumento do tráfego marítimo, tem-se assistido em todo o mundo a um movimento de requalificação e recuperação desses espaços urbanos para fins diversos, mais amigos do cidadão e do ambiente, como parques habitacionais, de que a zona da Expo em Lisboa é um bom exemplo, e infraestruturas de desporto, lazer e cultura. Para refletir e trocar as suas diferentes experiências de intervenção nas frentes ribeirinhas de cidades em diversos países e continentes, estão neste momento reunidos em Lisboa vários especialistas em planeamento urbano, arquitetos, sociólogos e outros universitários. O Panorama Imobiliário esteve com alguns dos participantes neste encontro, promovido pela Universidade Lusófona, e de seguida ouviu o autor do projeto de um novo espaço público para o Porto de Lisboa. Para terminar o nosso programa desta semana, convidámos um especialista do setor a lançar um olhar sobre a situação e as perspectivas de curto prazo nos diferentes segmentos do mercado e, no habitual ponto de encontro, apresentamos os contornos de um contrato de mediação imobiliária. Está a decorrer em Lisboa, entre os dias 15 e 27 de março, a EWWD 2010. O European Workshop Waterfront Urban Design 2010, um espaço de trabalho, reflexão e troca de experiências sobre a requalificação de frentes urbanas ribeirinhas. O Panorama Imobiliário esteve presente em algumas sessões de trabalho deste evento, um programa Erasmus intensivo financiado pela União Europeia. O workshop conta com a presença de vários especialistas internacionais ligados a 9 universidades estrangeiras. As universidades Sorbonne, de Paris, Aristóteles, de Tessalónica, na Grécia, Gazi, de Ankara, na Turquia, Afan City, de Hamburgo, Politécnica de Milão, Técnica de Eindhoven, na Holanda, Universidade de Tecnologia de Stettin, na Polónia, de Berkeley, na Califórnia e, finalmente, a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Ouvimos o professor Mário Motinho, reitor desta última escola superior, que foi a entidade anfitriã e organizadora do encontro. A melhor maneira de abrir a universidade sobre o exterior é criando condições para chamar outras universidades a virem trabalhar connosco e a virem trabalhar sobre problemas da cidade de Lisboa, neste caso concreto. Há uma série de universidades europeias, de França, de Itália, da Polónia, da Alemanha, igualmente dos Estados Unidos, todos eles interessados pelas mesmas questões das cidades que estão relacionadas com a água, com os oceanos ou com os rios, e que Lisboa tem estado um pouco desatenta a essas problemáticas e está um pouco de costas voltadas para o rio. Junto ao Tejo, o Panorama Imobiliário conversou e recolheu os depoimentos de 3 universitários que estão a participar ativamente neste encontro e que são autores de diversas intervenções de planeamento e requalificação urbana em cidades da Europa, Ásia, África e América. Começámos por ouvir Dirk Schubert, professor de planeamento urbano da Afan City University de Hamburgo. We have always many actors involved in regeneration and transformation of these areas. And the question is how you can get to a good process of decision making. So what we call sometimes a win-win situation. Of course, the port authorities are interested in new container terminals, port facilities, and that's their job. And the municipalities are interested in residential parks and things like that. And the question is how to organize a good discussion between these different actors and to get a win-win situation that the Port Authority gains in a way, but also the municipality gains because there is new land available for residential or for cultural facilities or whatever. Nas sessões do workshop a decorrer na Universidade Lusófona, também participa Françoise Py, uma professora francesa formada em Sociologia na Sorbonne e Urbanismo em Harvard, com larga experiência no planeamento urbano na região parisiense. A socióloga trabalhou também em África para as Nações Unidas e Banco Mundial. Dans la mesure où il y a plusieurs catégories d'acteurs dans ce genre de processus, vous avez un avantage, et je pense que c'est commun entre le Portugal et la France, qui est que les terrains sont de propriété publique.
Donc ça donne un avantage parce que ça permet par exemple en France de faire des montages financiers qui fait qu'on peut, que l'argent public peut attirer l'argent privé et en même temps on peut garder le contrôle de l'aménagement. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est de dire on ne va pas travailler par exemple sur la zone d'Alcantara en dehors de tout le reste, mais on va au contraire avoir une vision globale de l'ensemble des problèmes, enfin, ou de la problématique posée par le redéveloppement et par le développement de Lisbonne, en utilisant le fait que les terrains sont publics, qu'on peut jouer avec l'argent qu'on peut avoir à partir de ces terrains en les cédant à des investisseurs privés pour, par exemple, couvrir les voies de chemin de fer de manière à relier les quartiers habités au fleuve. Mais ça demande une volonté politique et ce n'est pas toujours évident de l'avoir. Ouvimos finalmente Suzanne Hubelud, uma outra participante nas sessões de trabalho do European Workshop Waterfront Urban Design 2010. Esta professora do Departamento de Arquitetura da Universidade da Califórnia e, simultaneamente, sócia da Cool Shadow, uma empresa que atua nas áreas da arquitetura e energias sustentáveis, com sede na região de São Francisco, confessou-nos encontrar muitas semelhanças entre a sua cidade e Lisboa, no que se refere aos problemas e à relação que estas duas metrópoles mantêm com as suas zonas ribeirinhas e costeiras. The San Francisco Bay story is very interesting because 200 years ago there were just Native Americans and very early Spanish colonists, and then there was the gold rush and the silver rush and mining in the mountains, and then after that developed agriculture in California, and the bay is an estuary just like the river here that receives water from hundreds of miles away and from the entire state of California. And so it receives all the pollution from 100 years ago of mining and from pesticides, herbicides, from large agriculture. And by the 1960s, the bay in San Francisco was considered to be just the place where all the waste was dumped. There was raw sewage, there were all these pollutants. The bay water smelled. The cities were interested in filling in. There was a plan to make it a narrow river and to fill in almost all the water so that the developers could sell houses and the land could grow and the municipalities could get taxes. And everybody was in agreement because the water was so terrible and so polluted. And there were 3 women, private women, who became outraged and formed an organization called Save the Bay. And they put so much pressure and developed so much public support that eventually the governor signed a law that made an organization to look at the entire bay system. And this was in the late 60s. And along with all the other agitation and political environment in Berkeley and in San Francisco, and everything began to turn around. They put an end to making fill. They started restoring the marshes, and they began to understand the bay and the estuary as an ecosystem, as an ecological region that needed to be understood and protected and restored, not just let to be. And they were very powerful, these 3 women. Para 28 de março, nas instalações da Universidade Lusófona de Lisboa, está anunciada a inauguração de uma exposição sobre o European Workshop Waterfront Urban Design 2010. Pedro Ressano Garcia, que iniciou seu percurso académico como docente na Universidade de Berkeley, na Califórnia, foi um dos impulsionadores do workshop internacional organizado pela Universidade Lusófona sobre a requalificação de frentes ribeirinhas. O Panorama Imobiliário visitou o ateliê deste arquiteto, que desde há 10 anos estuda a reconfiguração das cidades portuárias, tema da sua tese de mestrado e de doutoramento. Num livro que publicou, plataforma Tejo, O Regresso ao Rio, e cuja edição em inglês foi recentemente lançada na livraria da sede da Ordem dos Arquitetos, Pedro Garcia apresenta e defende um projeto que desenhou para criar um novo espaço público destinado a aproximar a cidade do seu rio.
Foi no jardim que se debruça sobre o aterro da Gar Marítima da Rocha de Conde de Óbidos, entre o Museu Nacional de Arte Antiga e a sede da Cruz Vermelha Portuguesa, que o arquiteto nos apresentou o seu projeto para esta zona. Mas começou por nos fazer um retrato do passado. Havia aqui um rochedo que, quando é feito o aterro do Porto de Lisboa, ele desaparece. Porque o Porto, pela sua especificidade, precisava de um território plano para o eficiente transporte das mercadorias. E então nivelaram isto. Depois, esta barreira que hoje vemos de automóveis e de comboios é uma coisa que vai surgindo com o tempo, porque as primeiras imagens que nós temos é de que haveria aqui uma zona de tráfego, mas o tráfego era tão ocasional que no fundo não se sentia a barreira, não é? Portanto, a barreira é um crescendo, porque é o final da jurisdição do Porto de Lisboa e o princípio da cidade, ou seja, é uma linha de limite entre autoridades, e isso dá que é o final, é o beco, é a linha limite, a barreira. É esta barreira que a plataforma Tejo de Pedro Ressano Garcia pretende vencer. O projeto Plataforma Tejo pega neste espaço público e retoma um pouco este conceito que agora está em voga em várias cidades portuárias, que é de estender espaços públicos novamente ao rio, que passa um pouco por restabelecer uma relação que foi interrompida, não é? Portanto, aqui temos uma diferença de cota tão grande que podemos imaginar um edifício. Esse edifício gera mais-valias que ele próprio paga ou financia este tipo de operação. O trânsito do comboio, o trânsito automóvel mantém-se e não é interrompido. Ou seja, há aqui várias mais-valias porque a cidade retoma, recupera, restabelece essa relação direta que tinha com o rio sem que deixe de funcionar. O terraço sobre o caminho de ferro e a Avenida 24 de Julho, uma rampa ajardinada com edifício acoplado, facilita a circulação de lisboetas e visitantes entre a parte alta da cidade e a zona portuária. Revitaliza toda a zona de Santos, criando um novo espaço público com vista panorâmica sobre o Tejo, que permitirá unir o mais importante e prestigiado museu português, o Museu Nacional de Arte Antiga, e o terminal de cruzeiros do Tejo, que continua a registar fluxos crescentes de passageiros, à Gar Marítima da Rocha de Conde de Óbidos. Decorada com emblemáticos murais de Almada Negreiros e espaço privilegiado para acolher a obra do artista e da sua mulher, Sara Afonso, e ainda ao Museu do Oriente, agora isolado. Perguntamos ao autor do projeto o que é que se torna necessário para que este se concretize. Aquilo que eu registro é que há várias cidades portuárias que andam à procura de novos modelos. E esses novos modelos não têm uma solução copiável, porque elas têm que partir da própria conjectura, da própria organização que existe. Agora, em Lisboa, se nós olharmos para aqui, temos imediatamente três senhorios. Temos a autoridade portuária, que em Lisboa chama-se a Administração do Porto de Lisboa, temos a REFER e temos a Câmara Municipal de Lisboa. Eu acho que as cidades onde tem acontecido este tipo de transições são cidades que encontraram um modus de entendimento entre estas instituições, não é? E isso passa por uma reflexão conjunta e por uma vontade de querer evoluir em algum sentido. Como poderá ser recebida pelos responsáveis a proposta que permite manter os intensos fluxos de trânsito paralelos ao rio, sem que seja necessário um grande investimento no desnivelamento da 24 de Julho e da linha ferroviária de Cascais. Os lisboetas ficam a aguardar as decisões da Câmara Municipal, da REFER e do Porto de Lisboa. Que situação se vive hoje no imobiliário e que podemos esperar do investimento neste mercado nos tempos mais próximos? O Panorama Imobiliário ouviu Paulo Silva, responsável pela Aguirre Newman em Portugal. Acreditamos que tenha condições para recuperar
O ano passado, em 2009, foi um mercado que esteve, de certa forma, com um grande retrocesso a nível do seu desempenho, sobretudo porque houve preferência por parte de alguns investidores internacionais por outros mercados mais centrais em termos de referência europeia, com maiores dimensões e que apresentavam operações que eram relativamente mais atrativas que aquelas que o nosso mercado proporcionava. Estamos em crer que este ano possa haver melhores níveis de atividade através do aumento do volume e do volume de transações associados na área do investimento imobiliário. Para este consultor, as perspectivas de curto prazo não são as mesmas nos diversos segmentos do mercado imobiliário. Temos que, no mercado dos escritórios, depois de um ano que foi francamente mau, o ano de 2009, foi o pior ano dos últimos 12 anos, desde que há registro do volume de transações a nível de mercado de escritórios. Este ano será seguramente melhor que 2009. Isso já se começou a sentir no último semestre do ano passado. 70% das transações verificadas durante 2009, dos 115 mil metros quadrados que foram disponibilizados, foram feitas no segundo semestre do ano. Quando comparamos o segundo semestre do ano de 2009 com 2008, já sentimos que na maior parte dos meses este ano de 2009 teve melhor desempenho que 2008. Portanto, só por aqui temos evidências de alguma recuperação a nível de mercado de escritórios e que já se estão a confirmar com a entrada em 2010. O ano de janeiro já representou um take-up superior em cerca de 100% àquilo que aconteceu em 2009. No mercado de retalho, a transação de espaços para o comércio de rua também está a recuperar de um ano de 2009 francamente mau. Este ano já estamos com indicações que é um mercado que também está em recuperação e estamos a concretizar operações de transações de lojas no centro da cidade de Lisboa. Mas, para Paulo Silva, as perspectivas são diferentes no que se refere aos centros comerciais e aos espaços para a indústria e plataformas logísticas. A nível dos centros comerciais, está a haver uma diminuição da oferta, o que é de certa forma compreensível à luz da cobertura de espaços comerciais pelo nosso país. Já existe uma grande densidade de metros quadrados de centros comerciais por habitante em Portugal, das maiores a nível europeu. E esta tendência, a diminuição da oferta de 2010, muito provavelmente irá ter continuidade também durante o ano de 2011. A nível do mercado de indústria logística, este se calhar é dos mercados onde não irá haver uma franca recuperação, até porque não se pode falar do mercado que tenha apresentado dificuldades durante o ano 2009. Mas, para Paulo Silva, em resultado das expectativas dos consumidores, que continuam em baixa, e da manutenção de dificuldades de acesso ao crédito bancário, é no mercado da habitação que as perspectivas são menos otimistas. Aqui sentimos que não há lugar para haver francas melhorias, por várias ordens de razões. Uma primeira tem a ver com o estado anímico do consumidor privado. Os particulares não sentem ainda que haja uma recuperação, não sentem o conforto necessário para adquirirem novas casas e só em muitos casos em que são forçados a fazê-lo por força da reestruturação das suas famílias é que estão a optar por comprar uma nova habitação porque têm associada uma grande dificuldade que é a venda da sua habitação atual. Outro dado que não ajuda a criar condições para a mobilidade das pessoas no sentido de comprarem novas casas tem a ver com as dificuldades no acesso ao crédito à habitação. A banca não está a incentivar muito, não está a criar condições favoráveis, os spreads estão relativamente altos, mais altos do que estavam no passado, apesar das taxas de juros estarem mais baixas, pelo que acreditamos que ainda não será em 2010 que iremos assistir à recuperação aguardada e também à diminuição do estoque de casas que estão disponíveis no mercado. Aproximando-se o mês de abril e com ele a data de liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, recordamos-lhe aqui que pode encontrar no portal Casa-S uma ferramenta extremamente útil. Um simulador de impostos que lhe permite determinar o valor deste e de outros impostos mais diretamente ligados ao direito imobiliário, como o IMT, Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis. E se, apesar da conjuntura atual não ser a melhor, está interessado em realizar uma qualquer operação imobiliária, compra, venda, arrendamento, permuta ou mesmo cessão de posição contratual, também encontra neste site da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária toda a informação necessária.
No entanto, o melhor é recorrer diretamente a uma empresa mediadora, celebrando o respectivo contrato de prestação de serviços. A jurista Rita Azevedo, do Gabinete Jurídico da APMIP, apresentou-nos os contornos de um contrato dessa natureza. O contrato tem necessariamente de ser redigido por escrito e vai fixar, no fundo, as condições principais do negócio e da contratação daquela empresa, designadamente identificando o imóvel, ou indicando genericamente o imóvel que é pretendido pelo comprador, fixando as condições da remuneração que deve ser paga à empresa de mediação imobiliária e o momento em que deve ser pago. No contrato, também para garantia do consumidor, a empresa encontra-se devidamente identificada, com indicação da licença, com data de validade e com indicação também do seguro de responsabilidade civil que aquela empresa de mediação imobiliária subscreveu. Pode uma mediadora imobiliária exigir aos seus clientes um qualquer pagamento pela visita a uma casa que esteja no mercado para venda ou arrendamento? A empresa de mediação, quando é contratada, no respectivo contrato está previsto o pagamento da remuneração. E o pagamento da remuneração é feito genericamente quando o negócio se concretiza. Ou seja, quando é feito, por exemplo, o contrato de arrendamento ou quando, por exemplo, é feita a escritura de compra e venda. A questão das visitas, por normas, não devem ser pagas, porque o objeto principal da empresa é efetivamente prestar o serviço no sentido de encontrar o imóvel ou encontrar o cliente e acompanhar interessados aos imóveis, acompanhá-los nessas visitas, faz parte do próprio objeto da atividade de mediação imobiliária e, portanto, é um serviço não remunerado porque se reconduz à comissão principal. Na próxima semana voltaremos a este ponto de encontro com o apoio do Gabinete de Estudos da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Lançaremos um olhar sobre a atual procura no mercado de habitação.